Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. Hoje vamos mergulhar em um problema importante do dia a dia e vamos tentar ajudar um fazendeiro a resolver o problema do galinheiro. E além disso, vamos entender como podemos calcular o x do vértice e o y do vértice. E nós vamos entender isso logo após vermos a necessidade desse cálculo através desse problema. Pessoal, para começar, vamos lembrar daquele problema que está lá na nossa apostila, que fala de um fazendeiro que queria construir em seu terreno um galinheiro. E para isso ele dispunha de uma tela de 40 metros de comprimento e de um muro onde ele faria um galinheiro em forma retangular. Pessoal, pegando os dados do problema que está lá na nossa apostila, nós temos a medida da tela igual a 40 metros. Eu posso escolher a medida da minha largura. Então, vamos dizer que eu vou chamar a minha largura de x. Eu poderia pensar em qualquer valor. Eu posso fazer uma largura com 4 metros. Se a minha largura tiver 4 metros, aqui eu também tenho 4 metros, 4 e 4, 8, sobram 32 metros para o comprimento. E aí nós podemos ter essa área 32 vezes 4, que dá 128 metros quadrados. E teríamos um galinheiro. Ou poderíamos ter, por exemplo, a largura x igual a 5, e aí eu teria 5 mais 5, 10, sobram 30, 30 vezes 5, 150. Olha, já tem uma área um pouco maior. Será que nós conseguimos determinar a maior área possível? Então vamos lá. Chamando a largura de x, eu teria que aqui também seria x, e o comprimento ficaria igual a 40 menos 2x. Vamos entender isso aqui. A tela tem 40 metros de comprimento. Quando eu transformo a tela nesse galinheiro, eu tenho 3 lados, já que o muro é um dos lados. 2 lados com a medida que eu escolhi como x, e o que sobram são os 40 metros menos essas duas medidas chamadas de x. Então, a largura x e o comprimento 40 menos 2x. Pessoal, como que a gente calcula a área de um retângulo? Comprimento vezes largura, não é isso? Então, a área desse galinheiro vai existir em função da largura que eu determinar para a minha tela. Então, se essa tela tem uma largura x, eu tenho um comprimento 40 menos 2x, e aí, então, a área existirá em função de x. Olha, a área, então, pode ser dada por 40x menos 2x ao quadrado, que nós sabemos é uma função quadrática. Então, a em função de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x mais 0. Só para a gente escrever a função completa, ax ao quadrado mais bx mais c. Pessoal, para calcular agora a nossa área máxima não é difícil. Lembra da última aula? O nosso x que determina um ponto de máximo vai ser o ponto médio entre as raízes. Então, olha, se eu calcular a raiz dessa equação, né, menos 2x ao quadrado mais 40x igual a 0, nós podemos calcular as raízes, dividindo todo mundo por 2, nós teríamos x ao quadrado menos 20x, por menos 2, né, pessoal? Igual a 0, teríamos duas raízes, né? X que multiplica x menos 20, igual a 0. Nós temos uma raiz que pode ser igual a 0 ou uma raiz que pode ser igual a 20. Como o x, que é o x que determina nosso vértice, é o ponto médio das raízes, eu já sei que o x do vértice é 10, que é a soma das duas dividida por 2. Lembra como que calcula ponto médio? Soma 0 mais 20, 20 sobre 2, 10. Pessoal, quem é o ponto de máximo? Lembra da nossa última aula? O ponto de máximo é aquele valor que eu obtenho de y quando eu utilizo o x do vértice. Ou seja, eu preciso de calcular o f do x do vértice. Como o x do vértice é 10, eu quero calcular o f de 10. Substituindo 10 na minha função, eu tenho menos 200, né? 2 vezes x ao quadrado, que é 10 ao quadrado, que é 200. 2 vezes 100 dá 200, mais 40 vezes x, que dá 400. Observa que interessante. Nós tínhamos feito dois exemplos, né? Em que a largura era 4 e depois 5, e agora com a largura 10 nós temos uma área maior que as duas. E essa é a maior área possível que pode ser obtida fazendo um galinheiro usando esse muro e essa tela de 40 metros. Pessoal,
Para entender isso um pouco melhor, a gente pode calcular assim o x do vértice sendo o ponto médio, mas nós podemos também pensar que se o x do vértice é o ponto médio das raízes, eu posso pensar na soma das raízes sobre 2. Para facilitar o nosso entendimento, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Tomando a soma das raízes, lembra quem são as raízes? Menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. Somando as duas, olha o que eu tenho. Olha, posso cancelar menos b, menos raiz de delta com mais raiz de delta, e eu tenho menos 2b, que está aqui, sobre 2a. Cortando 2 com 2, eu tenho metade de b sobre a, ou seja, metade de menos b sobre a fica menos b sobre 2a. Pessoal, esse é o nosso x do vértice. Se eu tenho x do vértice menos b sobre 2a, eu posso achar o y do vértice substituindo menos b sobre 2a na minha função. Assim, eu tenho y do vértice igual a que multiplica x ao quadrado, mais b, que multiplica x mais c. Então, nós vamos ter na seguinte situação. Olha, b sobre 2a ao quadrado, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. B vezes menos b sobre 2a, b ao quadrado sobre 2a. Claro que fica negativo, né? Porque nós estamos multiplicando mais b por menos b. E aí, nós temos como cancelar esse a aqui. Observa agora que o mínimo múltiplo comum ficou igual a 4a. Então, se eu faço o mínimo múltiplo comum, todo mundo aqui, sobre 4a, então eu tenho 4a dividido por 4a dá 1, vezes b ao quadrado, menos 4a dividido por 2a dá 2, que fica 2b ao quadrado, mais 4a vezes c, porque já que o denominador de c é 1, divide por 1 e multiplica por c, fica 4ac. Já escrevi isso aqui, né, para ficar mais bonitinho um pouco, olha, b ao quadrado menos b ao quadrado mais c, tudo agora sobre 4a, olha, b ao quadrado, 4a dividido por 4a dá 1, vezes b ao quadrado, 4a dividido por 2a vai dar 2b ao quadrado, e aí nós temos menos b ao quadrado, né, juntando aqui b ao quadrado menos 2b ao quadrado, menos b ao quadrado mais 4ac. Pessoal, presta atenção. B ao quadrado menos 4ac a gente conhece, mas menos b ao quadrado mais 4ac não. Então, eu boto um menos em evidência. E aí o b ao quadrado que estava negativo fica positivo e o 4ac que estava positivo fica negativo. E assim nós temos um termo que a gente já conhece aqui, olha. Olha o nosso discriminante aparecendo. O y do vértice, então, pode ser dito como sendo menos delta sobre 4a. Voltando no exemplo anterior, pessoal, se eu não quisesse calcular o x do vértice, o x do vértice primeiro para depois encontrar o y do vértice, nós poderíamos usar direto a fórmula menos delta sobre 4a. Ou seja, em toda a parábola, o ponto que a gente chama de vértice pode ser dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Talvez tenha sido a nossa aula mais importante sobre funções quadráticas. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade. Na nossa próxima aula, vamos resolver 2 exercícios para ajudar a entender um pouco mais de função quadrática. Um grande abraço.